Olá, vamos nortear nosso pensamento em um momento incrível. Vamos nessa rumo a um bom sono e ótimos sonhos. Se acha que o passado era previsível, espera até ouvir essa. Imagine que você está ali, deitado, olhos quase fechando, enquanto sua mente começa a vagar. E agora, sem nem perceber, está prestes a embarcar numa viagem para a antiga China, lá pelos anos 500 a.C. Não, você não precisa se preocupar com mosquitos, comida estranha ou precisar aprender mandarim em tempo recorde. Aqui, o único esforço é deixar que minha voz te conduza. Então, antes de se acomodar, reserve um momento para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Mas só faça isso se você realmente gostar do que apresentamos aqui. E aproveita, comenta aí de onde você está assistindo e que horas são no seu canto do mundo. Apague as luzes, sinta o silêncio ao redor e permita que só a minha voz guie sua mente daqui para frente. Você se acomoda, sabendo muito bem que já era para estar dormindo. Mas aqui está, pronto para ouvir mais uma daquelas histórias esquisitas. O mundo lá fora, deixe que espere. Agora é só você e esse mistério. Respira fundo e bora ver até onde isso vai te levar. Estamos chegando numa época em que a palavra app de namoro provavelmente soaria como um feitiço amaldiçoado. Os encontros eram organizados pelas famílias. Os sentimentos eram mais reprimidos que risadas num velório. E as relações sociais decidiam seu destino amoroso antes mesmo de você saber soletrar seu próprio nome. Confúcio, ou como diriam por lá, Confúcio, já era meio famosinho. Um filósofo, conselheiro, professor e aquele tipo de sujeito que, se você perguntasse qualquer coisa, ele provavelmente devolveria com outra pergunta só para te fazer pensar. E ele levava isso tão a sério que até os assuntos de amor e casamento entravam no seu radar filosófico. Se naquela época alguém dissesse "o amor está no ar", a reação geral seria mais ou menos como a de quem ouve um gato espirrando. Estranheza pura. Mas Confúcio, com seu jeitão calmo e um olhar que parecia enxergar através das pessoas, já falava sobre as relações humanas com uma naturalidade desconcertante. O amor, para ele, não era uma paixão avassaladora ou aquele tipo de drama que você vê em novela mexicana. Era mais uma questão de convivência, respeito e estratégia. Sim, estratégia. Enquanto boa parte da sociedade acreditava que o ideal era casar para unir famílias, resolver disputas territoriais ou, no mínimo, garantir herdeiros, Confúcio começou a plantar umas ideias que soavam absurdas para alguns, mas extremamente sensatas para outros. Por exemplo, ele dizia que a base de qualquer relação deveria ser a harmonia. Que adianta unir duas pessoas se elas vivem como dois gatos brigando por território? E olha que naquela época nem o Google existia para você procurar como lidar com um parceiro insuportável. E aqui vai a primeira curiosidade esquisita da noite. Naquela China antiga, era comum que as famílias escolhessem os parceiros para seus filhos baseando-se em coisas como posição social, fertilidade prevista e data de nascimento. Sim, porque segundo os sábios da época, duas pessoas com datas de nascimento compatíveis garantiriam menos brigas e mais prosperidade. Imagino a cena. Você chega para conhecer seu pretendente e, ao invés de perguntar qual seu nome, já manda qual a data do seu nascimento mesmo? Se isso parece estranho, lembre-se, alguém um dia olhou para um cocô de crocodilo e pensou, isso vai dar um ótimo protetor solar. Mas Confúcio não era só de filosofar no vazio. Ele conversava com gente de todo tipo, nobres, camponeses, generais e até mercadores malandros. E desses encontros surgiam histórias que ele contava em suas aulas e anotações. Dizem que certa vez, um jovem desesperado pediu conselho. Estava apaixonado pela filha de um comerciante, mas as famílias eram inimigas juradas. Confúcio, ao invés de sugerir um romance escondido ou uma fuga cinematográfica,
aconselhou o rapaz a aprender a conviver com o vazio. Segundo ele, às vezes aquilo que desejamos é menos precioso do que a paz que se perde para obtê-lo. Toma essa, Shakespeare. E claro, como qualquer época, havia os seus coaches de relacionamento. Gente que vendia simpatias, amuletos e dizia ler os sinais do vento para prever se o casamento daria certo. Alguns juravam que se você comesse o coração de um pardal antes de dormir, sonharia com sua alma gêmea. Outros diziam que desenhar o nome da pessoa amada na areia antes da maré subir faria o destino unir vocês. Enquanto alguns juram por documentos antigos, outros chamam de pura invenção. É nesse cenário meio mágico, meio absurdo e completamente fascinante que nossa história começa. E você, agora, está oficialmente convidado a caminhar por essa estrada antiga, onde as palavras de Confúcio ecoam pelos corredores do tempo e podem, quem sabe, ainda te ensinar alguma coisa. Ou, no mínimo, render boas risadas antes de dormir. Então acomode-se, porque nos próximos minutos você vai descobrir conselhos de amor tão improváveis quanto úteis. Numa época em que o cupido usava túnica, atirava as flexas com um arco, o Wi-Fi era o vento e a fofoca tinha mais valor que qualquer rede social moderna. Você sente o travesseiro afundando sob sua cabeça e o cobertor ganhando peso nas pernas. A noite já te envolveu e agora só existe essa história, tão antiga quanto a poeira nos pergaminhos que guardavam os pensamentos de Confúcio. Dizem que entre as muitas pérolas de sabedoria que ele deixou, uma das mais polêmicas foi a ideia de que o verdadeiro amor não surge de um instante mágico ou de um olhar atravessado num festival de primavera. Segundo Confúcio, o amor era construído como se constrói uma casa, com alicerces, estrutura e tijolo por tijolo. Pode parecer meio desapontador para quem espera borboletas no estômago, mas se você já teve dor de barriga depois de um encontro ruim, sabe que borboletas às vezes são superestimadas. Naquela época, os jovens nem sempre tinham o luxo de escolher com quem queriam dividir a vida. E isso, para Confúcio, era um grande problema. Ele acreditava que se duas pessoas fossem obrigadas a viver juntas sem ter o mínimo de afinidade, o resultado seria caos. E olha, considerando que os casamentos duravam uma vida inteira e divórcio era mais raro que encontrar um panda que sabe fazer origami, ele tinha um ponto. Aqui entra o primeiro fato histórico importante da nossa jornada. Na China antiga, especialmente durante o período Zhou, os casamentos eram arranjados não apenas para consolidar poder e terras, mas para equilibrar o qi das famílias. O qi, segundo a filosofia chinesa, era uma energia vital que podia ser harmonizada ou desestabilizada, dependendo de quem você colocasse dentro da mesma casa. Escolher o cônjuge errado podia ser, literalmente, um risco espiritual. Confúcio, com sua voz calma e aquele olhar de quem parece já saber o final da história, aconselhava os jovens a cultivarem a amizade antes de qualquer outra coisa. Ele dizia que a paixão era traiçoeira, ardia como fogo e passava como vento. Já o respeito mútuo e a compreensão eram como árvores antigas. Cresciam devagar, mas resistiam a qualquer tempestade. Se fosse você naquela época, bem, seria divertido te ver tentando convencer seus pais disso. E é aqui que a coisa fica curiosa. Certa vez, numa cidadezinha esquecida entre montanhas, um casal jovem foi prometido desde o nascimento. Os dois cresceram juntos, mas não se suportavam. Ela gostava de poesia e de conversar com as estrelas. Ele só pensava em caçar javalis e jogar dados. Quando chegou a hora do casamento, os dois procuraram Confúcio em segredo, cada um querendo saber como escapar daquela armadilha. Dizem que Confúcio os chamou e, depois de ouvir suas lamentações, sugeriu que fizessem um acordo.
Durante o primeiro ano de casamento, em vez de tentarem mudar um ao outro, deveriam apenas se observar e aprender. Nada de críticas, nada de acusações, só olhar e entender. Parece simples, né? Mas na prática, bom, tenta passar um fim de semana com alguém que mastiga de boca aberta para ver. Surpreendentemente, ao final daquele ano, o casal começou a se respeitar. Não se apaixonaram do jeito que os bardos cantavam nas tavernas, mas descobriram que podiam dividir o mesmo teto sem se matarem. E mais, que a diferença entre eles era exatamente o que os tornava fortes. Um cuidava da casa e dos filhos. O outro caçava e negociava com os vizinhos. No fim das contas, foram felizes do jeito que dava. E, considerando a época, isso já era um baita sucesso. Curiosidade excêntrica da noite. Existia uma crença na China antiga de que colocar um fio de cabelo da pessoa amada dentro de uma tigela de chá e beber sem que ela percebesse faria com que o amor surgisse ou aumentasse. Um tipo de poção de amor caseira. Perigoso? Sem dúvida. Estranho? Bastante. Funcionava? Se você perguntar a 3 historiadores sobre isso, vai ouvir 4 teorias. Voltando ao Confúcio, ele também deixou conselhos sobre como lidar com as famosas crises no relacionamento. Ele dizia que quando 2 pessoas discutem, é sinal de que já se preocupam uma com a outra. O verdadeiro perigo não é a briga, mas o silêncio, porque, segundo ele, quando não há mais palavras, não há mais relação. Uma ideia tão atual que daria facilmente para virar frase motivacional de Instagram. E você aí, pensando que a sabedoria dos antigos só servia para ensinar etiqueta de mesa e filosofia de guerra. Pois é, até os problemas de relacionamento são mais velhos que andar para frente. Então relaxe, porque a história que a gente está desenterrando aqui é cheia dessas pequenas pérolas, onde amor, política, superstição e filosofia se misturavam num caldeirão fumegante. E Confúcio? Ele só ficava ali, mexendo a colher e soltando frases enigmáticas. Deixa o sono chegar devagar, porque daqui a pouco vou te contar sobre as regras de convivência conjugal que ele ensinava. E te garanto, algumas delas fariam qualquer terapeuta de casal moderno bater palmas de pé. Você sente a brisa imaginária daquele tempo antigo, como se o cheiro de incenso queimado e chá de jasmim invadisse o seu quarto agora. Confúcio estava longe de ser um guru do amor no sentido que a gente conhece hoje, mas ele entendia mais sobre relacionamentos humanos do que muito aplicativo de namoro moderno. No seu tempo, e isso é curioso, o conceito de amor romântico era quase um luxo. As pessoas casavam por dever, por estratégia familiar, ou simplesmente porque alguém mais velho achou que seria vantajoso. Isso não quer dizer que não existiam casais apaixonados, mas isso era visto mais como sorte do que como objetivo. Confúcio dizia que o segredo da convivência a 2 era aceitar a imperfeição do outro como parte do processo. Ele repetia uma frase simples, mas poderosa: quem busca a perfeição termina sozinho. Imagina se hoje todo mundo que espera o parceiro perfeito seguisse esse conselho. Metade dos reality shows de namoro ia falir. Na verdade, ele defendia que para se viver bem com alguém, era preciso antes entender como essa pessoa funcionava. E não só nos momentos bons, mas principalmente quando estava cansada, irritada ou contrariada. Ele acreditava que é nesses momentos que a verdadeira natureza aparece. E vamos combinar, isso ainda vale muito. Fato histórico relevante. No período Zhou, o comportamento dentro de casa era regido por normas estritas. O homem tinha a obrigação de prover e manter a ordem. A mulher de cuidar da harmonia familiar e da educação dos filhos. Desafiar essas normas podia significar desonra para a família inteira. Mas Confúcio, sempre com aquele jeito sorrateiro, começou a sugerir em suas palestras que o diálogo era tão importante quanto qualquer ritual.
Em outras palavras, ele plantava a semente da ideia de que conversar poderia resolver mais problemas do que bater o pé ou impor a vontade. Um episódio pouco comentado nos livros de história aconteceu quando Confúcio foi chamado para intervir num casamento em crise entre dois nobres. A mulher havia trancado o marido para fora de casa depois de descobrir que ele havia gasto boa parte da fortuna da família apostando em corridas de grilos. Sim, você ouviu certo. Corridas de grilos eram um passatempo caríssimo e muito popular entre os ricos naquela época. Confúcio ouviu os dois lados e então disse: se cada um continuar tentando vencer a discussão, os dois vão perder a paz. Ele sugeriu que os dois passassem 3 dias morando separados, refletindo sobre suas atitudes e depois se encontrassem para jantar. Só os dois, sem serviçais, sem conselheiros, sem interferência. E, pasme, deu certo. Depois disso, os dois estabeleceram pequenas regras caseiras de convivência que evitaram brigas futuras. Entre elas, nada de apostar mais em grilos sem aviso prévio. Curiosidade excêntrica para te fazer rir aí no escuro. Na China antiga, acreditava-se que se uma mulher comesse bolinhos de arroz moldados em forma de coração antes do nascer do sol, ela conquistaria o coração de quem quisesse. E se comesse 2? Bom, digamos que o plano era ter controle total sobre os sentimentos do sujeito. Funcionava se você perguntar a 3 historiadores. Sim, você já sabe. Confúcio também gostava de dizer que as maiores batalhas são travadas dentro de 4 paredes. E não falava só de casais, mas de qualquer relação humana. Ele acreditava que o jeito como lidamos com as pessoas próximas revela muito mais sobre nosso caráter do que nossas conquistas públicas. Isso, na filosofia dele, era o que chamavam de a virtude moral que nasce das pequenas ações cotidianas. Se a pessoa era incapaz de tratar bem a esposa, o marido, os filhos ou os servos, não adiantava discursar sobre ética na praça central. E isso, convenhamos, ainda serve para muita gente hoje. Enquanto você relaxa aí, respirando mais devagar e deixando o sono se aproximar, imagina só o Confúcio, de pé, com aquela barba longa, ajeitando o cinto da túnica e dizendo essas verdades, na cara dos nobres mimados. Ele devia ser uma figura e tanto, tão cômico quanto alguém tentando hoje explicar para a avó como funciona o Tinder. E por falar nisso, já imaginou se Confúcio tivesse um perfil num aplicativo de namoro? Amante, de chá quente, longas conversas sobre moralidade e caminhadas ao entardecer. Procura alguém que aceite debates filosóficos antes de dormir. Provavelmente teria mais matches que muito influencer moderno. A calma vai chegando devagar, o cobertor já parece mais pesado e as luzes lá fora devem estar sumindo uma a uma. Porque na próxima sessão vou te contar sobre os conselhos de Confúcio para quando o amor virava ódio. E como, segundo ele, até isso poderia ser útil. Você já se perguntou o que Confúcio aconselhava quando o amor realmente azedava? Quando não tinha mais volta, a paciência tinha virado poeira e só restava aquele vazio estranho de quem percebe que o outro não é exatamente quem você idealizou? Pois bem, ele tinha um conselho peculiar para isso, e envolve sapos. Na China antiga, havia uma crença popular de que os sapos eram mensageiros entre mundos. Não só entre o mundo dos vivos e dos mortos, mas também entre corações partidos e destinos cruzados. Segundo Confúcio, ou pelo menos os discípulos dele, já que tem quem duvide, quando um relacionamento terminava de forma amarga, a pessoa ofendida deveria capturar um sapo à meia-noite, sussurrar suas mágoas no ouvido do bicho e depois libertá-lo próximo a um rio. O sapo carregaria a tristeza embora e você poderia seguir a vida sem rancor. Fato histórico para deixar sua cabeça mais leve. Esse ritual era tão popular em algumas aldeias da dinastia Zhou que havia até um festival anual chamado Noite dos
1000 sapos. Homens e mulheres iam até os lagos com lanternas, cada um com um sapo amarrado delicadamente por um fio de seda. Calma, o fio era solto depois. Passavam a noite desabafando com os bichos antes de soltá-los na água. Um tipo de terapia coletiva medieval. E aqui, a curiosidade maluca. Certos anciãos acreditavam que se o sapo boiasse por muito tempo antes de mergulhar, era sinal de que a dor seria difícil de curar. Se o sapo sumisse rápido na água, significava que o sofrimento também desapareceria em breve. Imagine hoje em dia, ao invés de bloquear no Instagram ou postar em direta, a galera indo para a beira do lago com um sapo na mão. Eu pagaria para ver. E como dizem os acadêmicos, se você perguntar a 3 historiadores sobre a origem exata desse ritual, 2 vão discordar e o terceiro vai dizer que foi tudo invenção dos contadores de histórias da época. A filosofia de Confúcio sobre isso era simples, mas profunda. Quem não aprende a deixar ir, carrega 2 vezes. Ele ensinava que não havia vergonha em terminar um amor. A vergonha era carregar ressentimento. Por isso, esses rituais, estranhos aos nossos olhos modernos, tinham seu valor terapêutico. Eles davam forma física a algo invisível, o peso da mágoa. Em um de seus escritos, Confúcio narra a história de uma mulher chamada Lian, que após descobrir a traição do marido, passou 3 noites conversando com um sapo enorme no jardim do templo da cidade. Na manhã seguinte, deixou o bicho perto do rio e conta-se que nunca mais foi vista chorando. Alguns dizem que ela seguiu a vida e casou de novo com um mercador de especiarias. Outros juram que ela virou monja e viveu 80 anos. Mas o detalhe importante é que o sapo virou uma espécie de lenda local. As crianças passavam a chamá-lo de guardião dos segredos. E para não perder o ritmo de leveza, mais uma curiosidade. Os primeiros psicólogos chineses, sim, eles existiam de certa forma, recomendavam que, se não houvesse sapo disponível, a pessoa desabafasse para uma pedra lisa. O objeto também seria jogado na água depois. Eu, particularmente, acho mais fácil encontrar pedra do que sapo hoje em dia. Mas quem sou eu para julgar? Essa forma quase cômica de lidar com desilusões amorosas nos lembra que o ser humano sempre precisou de um ritual para encerrar ciclos. Pode ser apagar uma foto, queimar uma carta ou, bem, conversar com um anfíbio. O importante, dizia Confúcio, é não deixar a tristeza morar dentro de você. Enquanto você vai se ajeitando melhor aí, talvez repensando seus próprios sapos emocionais, saiba que na próxima sessão vou te contar sobre o estranho conselho que ele dava para casais que se gostavam, mas não conseguiam parar de brigar. E prepare-se, envolve comida, porque claro, até no amor a fome tem sua parte. Se você achava que Confúcio só falava de moralidade, honra e dever, prepare-se para uma surpresa. Porque quando o assunto era casal briguento, aquele tipo que se ama, mas vive trocando farpas como quem troca receitas, ele tinha uma receita literal para a reconciliação. Mingau de arroz doce com flor de lótus. Calma, já te explico. Na cultura chinesa antiga, a comida nunca foi apenas comida. Era também remédio, símbolo e ferramenta diplomática. Se 2 vizinhos brigavam, alguém fazia bolinhos de arroz glutinoso e levava como oferenda. Se 2 irmãos discutiam, a mãe preparava sopa de nabo. E se um casal apaixonado não parava de se alfinetar, vinha o mingau. Fato histórico para esquentar a sua mente. Durante a dinastia Han, os casais das aldeias rurais acreditavam que dividir esse mingau ao pôr do sol fortalecia os laços e acalmava os ânimos. A flor de lótus, além de ingrediente aromático, simbolizava a pureza da alma e a capacidade de renascer de situações turvas, já que a planta nasce no lodo, mas floresce acima da água. A parte maluca, a tradição dizia que enquanto comessem juntos, nenhum dos 2 poderia reclamar, resmungar ou criticar.
Se alguém quebrasse a regra, o mingau era jogado no chão e ambos teriam de refazê-lo juntos. Imagino a cena, dois teimosos ralhando enquanto mexem uma panela de mingau pela segunda vez. Talvez o Confúcio soubesse que o verdadeiro segredo não estava no mingau, mas no ritual repetitivo e meio besta que forçava as pessoas a cooperar. Os acadêmicos divergem. Uns dizem que isso era mais superstição do que filosofia. Outros defendem que Confúcio via nisso uma metáfora perfeita para a vida a dois. Exige paciência, silêncio nos momentos certos e, de vez em quando, começar tudo de novo. Se for para brigar, que seja sobre a textura do mingau e não sobre coisas sérias. Curiosidade excêntrica para sua coleção mental. Havia uma aldeia chamada Kishan, onde diziam que se o mingau grudasse muito no fundo da panela durante a preparação, era sinal de que o casal teria muitos filhos. Se ficasse ralo demais, era melhor repensar o relacionamento. Hoje, fariam isso com base em compatibilidade de signos ou playlist do Spotify, mas a essência continua a mesma. E claro, naquela época, se você perguntasse a 3 estudiosos sobre o valor simbólico do mingau de arroz doce, 2 diriam que era superstição boba e o terceiro afirmaria que era a mais pura sabedoria popular, passada de geração em geração. Confúcio, com sua visão prática, dizia: antes de discutir palavras, compartilhem o alimento. Ele sabia que a fome sempre teve o péssimo hábito de transformar irritação em tragédia. Por isso, recomendava comer juntos antes de qualquer conversa importante. Quem já tentou discutir de barriga vazia sabe bem o desastre que isso pode ser. Enquanto você vai relaxando aí, imaginando se teria paciência para preparar mingau no meio de uma DR, se ajeita porque na próxima sessão eu vou te contar sobre o conselho mais polêmico de todos. Como escolher alguém para amar. E te adianto, não envolve beleza nem status. Chegou a hora de te contar o conselho mais polêmico que Confúcio já deixou sobre o amor. E vou logo te avisando. Se você esperava algo como procure alguém bonito ou case com quem te faz sorrir, esquece. Ele era direto, prático e um pouquinho irônico nesse ponto. Segundo ele, o segredo para escolher alguém para dividir a vida não estava nem no rosto, nem na riqueza, nem na linhagem, mas sim na maneira como a pessoa trata desconhecidos. Isso mesmo, porque, dizia ele, qualquer um pode ser gentil com quem ama ou com quem teme. O verdadeiro caráter aparece no trato com quem não pode oferecer nada em troca. Fato histórico para te deixar esperto. Na China antiga, havia uma tradição curiosa nos casamentos organizados. A família do noivo costumava observar a noiva servindo chá a viajantes e trabalhadores braçais antes de selar o acordo. Se ela servisse com desdém ou negligência, o casamento podia ser cancelado ali mesmo. Já pensou? Na cultura atual, isso seria o equivalente a analisar como a pessoa trata o garçom ou o motorista de aplicativo. E a parte mais excêntrica, alguns registros dizem que havia vilarejos onde os jovens só podiam começar a cortejar alguém depois de passar um dia inteiro como servente na feira da cidade. Quem se irritasse fácil, brigasse com freguês ou fizesse corpo mole, era desencorajado a buscar casamento por pelo menos um ano. Uma espécie de curso de humildade afetiva. Claro que os acadêmicos discordam até hoje sobre se isso era realmente regra social ou apenas um costume regional romantizado nos textos posteriores. Se você perguntar a 3 historiadores sobre isso, vai ouvir 4 teorias. Mas Confúcio, sempre mestre na arte de ver o que ninguém via, usava isso para ensinar que amar alguém é, antes de tudo, aceitar as pequenas impaciências, os momentos de egoísmo disfarçado e as gentilezas que ninguém vê. Porque, e aqui vem uma frase ótima dele, a pessoa virtuosa é bondosa quando observa e discreta quando age. Curiosidade excêntrica do episódio.
Em Khufu, a cidade natal de Confúcio, existe até hoje uma rua onde se diz que os pretendentes deviam distribuir frutas aos mendigos antes de serem autorizados a paquerar alguém. Se alguém desse a fruta, mais feia ou evitasse a tarefa, era motivo de piada pública. Imagina isso nos dias de hoje. A galera da rede social ia à loucura. E convenhamos, se a gente pensasse mais na maneira como as pessoas tratam quem não pode retribuir, talvez as histórias de amor fossem mais sinceras e menos baseadas em filtros de rede social ou frases feitas de série de TV. Vai se ajeitando aí, porque na próxima parte eu vou te contar sobre o método Confúcio de reconciliação à distância. Isso mesmo, ele já previa o ficar sem se falar por uns dias, como estratégia saudável e com direito a bilhetes anônimos. Se existe uma coisa que Confúcio entendia bem, era o poder do silêncio. E não aquele silêncio desconfortável, sabe? Mas o silêncio estratégico, planejado, que carrega em si mais significado do que uma carta de 10 páginas. Na filosofia confucionista, o não dito, muitas vezes, fala mais alto que o discurso inflamado. Segundo relatos preservados por seus discípulos, quando duas pessoas brigavam ou se desentendiam, Confúcio recomendava um período de afastamento silencioso, mas com pequenos gestos simbólicos. Algo como uma troca de bilhetes sem assinatura, deixar discretamente um objeto significativo no caminho da pessoa ou até enviar, por meio de terceiros, pequenas mensagens codificadas. Fato histórico curioso. Na antiga corte imperial chinesa, os nobres usavam leques decorados com mensagens indiretas para se comunicar sem palavras em eventos públicos. Um leque com um desenho de garça, por exemplo, indicava saudade. Um leque com um ramo seco, pedido de desculpas. E isso não era só charme poético, não. Era estratégia política e afetiva. Confúcio dizia que quem fala muito esvazia o valor das palavras importantes. E aí entra o conselho inusitado. Se um casal estivesse em conflito, deveriam se afastar por um ciclo lunar, cerca de 28 dias, e nesse tempo só se comunicar através de pequenas ações e símbolos. A parte excêntrica. Em algumas vilas rurais do período Zhou, casais brigados eram incentivados a plantar mudas de bambu lado a lado. Se as plantas crescessem fortes e retas, era sinal de que o relacionamento deveria continuar. Se murchassem ou morressem, fim de papo. Confúcio não necessariamente apoiava essas simpatias, mas usava o exemplo para mostrar como a reconciliação podia acontecer fora das palavras. E claro, os acadêmicos seguem tropeçando em versões conflitantes dessa história. Uns dizem que isso era comum só nas aldeias próximas ao Rio Amarelo. Outros afirmam que é invenção de cronistas do século XVIII, tentando romantizar o passado. A verdade talvez nunca saberemos. Mas convenhamos, a ideia de resolver desavenças com bilhetinhos e plantas é bem mais charmosa do que a gente xingando no Zap. Para quebrar o tom, deixa eu te contar uma coisa engraçada. Certa vez, um dos discípulos de Confúcio, chamado Zilu, conhecido por ser impulsivo, tentou seguir esse método com sua esposa. Só que ele confundiu os símbolos e acabou enviando a ela um recado que significava "vou sumir para sempre". Resultado: passou uma semana dormindo no celeiro. Então, antes de se afobar numa discussão, lembra de Confúcio e seu conselho silencioso. Às vezes, dizer nada é o que faz a outra pessoa ouvir de verdade. Prepara que na próxima sessão eu vou te contar sobre o conceito confucionista de amor herdado. Um negócio meio estranho que incluía arranjos afetivos transmitidos por gerações e promessas feitas antes da pessoa nascer. Sim, você ouviu certo. Se você acha que a sua vida amorosa é complicada, imagina viver numa época onde alguém podia prometer você em casamento antes de você sequer nascer.
Bem-vindo ao estranho mundo do amor herdado, um conceito que Confúcio conhecia bem e que tratava com a mesma diplomacia com que se lida com uma panela quente. Na antiga China, especialmente entre famílias influentes e clãs de respeito, era comum selar acordos matrimoniais entre os descendentes ainda não nascidos. Duas famílias podiam combinar: nossos filhos ou netos vão se casar para fortalecer nossas alianças. Confúcio, que sempre prezava pela harmonia social e pelo respeito aos rituais, reconhecia o valor político dessas uniões, mas também advertia que amor forçado é como tentar ensinar poesia a um pato. Pode até tentar, mas o máximo que você vai ouvir é quá-quá. Fato histórico interessante. Há registros no Livro das Canções, uma das obras mais antigas da literatura chinesa, de casamentos combinados entre famílias que sequer sabiam se os filhos seriam meninos ou meninas. Se as crianças nascessem de sexos incompatíveis, o acordo era adiado para a próxima geração. E sim, isso podia se arrastar por décadas. Confúcio aconselhava que, nesses casos, era essencial ouvir o coração dos envolvidos, mesmo que a tradição pressionasse o contrário. Ele dizia: a harmonia nasce da sinceridade, não da conveniência. Uma frase que até hoje serve para muita gente atolada em relacionamentos por interesse. E aqui entra a curiosidade maluca. Em algumas aldeias remotas, os jovens tentavam burlar esses casamentos herdados com estratégias hilárias. Um dos métodos mais curiosos era a fuga ritualizada. O casal apaixonado combinava de fugir para uma floresta próxima e se esconder até que os anciãos, cansados da espera e preocupados com o falatório, abençoassem a união por livre e espontânea pressão. Havia até um termo para isso: casamento. Do bambu partido, porque simbolizava quebrar as regras, mas de forma que o pedaço caído ainda servisse para algo. E, claro, como sempre, se você perguntar a 3 historiadores sobre isso, vai ouvir 4 versões. Uns juram que era tradição real em certas províncias do sul. Outros dizem que não passa de lenda camponesa espalhada para animar as longas noites de inverno. Mas seja lá como for, Confúcio usava essas histórias para lembrar: o verdadeiro elo se faz no espírito, não nos pergaminhos. Para aliviar a tensão, vou te contar uma rapidinha. Dizem que uma senhora viúva de uma dessas aldeias, quando ouviu que sua neta seria prometida a um desconhecido, reagiu assim: se ele for bonito e trouxer comida, pode ser. Se não, eu mesma engaso com a neta. Pelo visto, Confúcio teria aprovado a sagacidade. Na próxima sessão, vou te mostrar como Confúcio lidava com as juras de amor eterno e por que, para ele, prometer o infinito era coisa de gente que não entende nem o amanhã. Juras de amor eterno. Você já fez alguma? Ou melhor, já ouviu alguém prometer te amar para sempre e pensou: até parece? Pois é, Confúcio também tinha suas reservas quanto a isso. Na visão dele, o amor não devia ser medido em promessas grandiosas, mas em atitudes pequenas e constantes. Ele dizia algo assim: palavras doces encantam os ouvidos, mas são os gestos que aquecem o espírito. Na antiga China, assim como em muitos cantos do mundo até hoje, era comum casais fazerem promessas teatrais de amor eterno, às vezes em meio a festivais ou diante de ancestrais. Algumas dessas cerimônias envolviam acender 2 velas que deviam queimar até o fim juntas. Se uma apagasse antes da outra, era sinal de má sorte no casamento. Você consegue imaginar a tensão? E os casais soprando discretamente para a chama da outra vela apagar primeiro? Se fosse hoje, dava até reality show. Confúcio, com seu jeitão pragmático, achava tudo isso bonito, mas alertava que a emoção do momento não garante a harmonia dos dias futuros. Ele enfatizava que os votos deviam ser firmados na sinceridade cotidiana, não no calor de festas ou diante de expectativas sociais. Afinal, como ele mesmo registrou,
Prometer a eternidade é fácil para quem não viveu sequer o amanhã. Fato histórico curioso. No século V a.C., havia uma tradição chamada Pacto das Orquídeas. Dois amantes faziam um juramento sob uma árvore de orquídeas selvagens, trocando pedaços de seda com seus nomes costurados. A ideia era que, enquanto aquelas peças existissem, o amor entre eles seria eterno. Problema: as sedas eram frágeis, e quando rasgavam ou se perdiam, o povo dizia que era sinal do fim do romance. Basicamente, o relacionamento tinha prazo de validade conforme a qualidade do tecido. A curiosidade excêntrica da vez: algumas famílias ricas, temendo a má sorte de uma vela se apagar antes da outra, substituíam as chamas por lamparinas a óleo, disfarçadas de vela, garantindo que durassem horas. Era o romance com bateria reserva. Ninguém queria correr o risco de começar o casamento com um presságio ruim. E, francamente, quem pode culpá-los? E claro, como sempre, se você perguntar a 3 historiadores sobre isso, vai ouvir 4 versões. Alguns defendem que o Pacto das Orquídeas é pura invenção poética, surgida em peças de teatro do século III, enquanto outros afirmam ter achado os fragmentos de sedas cerimoniais em escavações de túmulos antigos. E ainda há quem diga que tudo não passa de exagero dos cronistas da época. Para não dizer que não te dou uma boa piada, certa vez, um senhor de aldeia teria dito ao ver um jovem casal prometendo amor eterno à beira de um rio: o amor é como a água, calma num dia, correnteza no outro, e se for como o rio daqui, cheio de carpa mal cheirosa, é melhor nem mergulhar. No próximo trecho, vamos explorar por que Confúcio acreditava que o amor mais sólido não nasce das palavras, mas do respeito mútuo e das pequenas gentilezas diárias. Prepare-se, porque essa parte, essa é boa. Respeito antes do romance. Parece básico, né? Mas você ficaria surpreso com a quantidade de relacionamentos que tropeçam nessa pedra. Confúcio batia muito nessa tecla. Antes de se permitir qualquer arrebatamento amoroso, as pessoas deviam se respeitar como seres humanos. Ele acreditava que o verdadeiro afeto não surge de sorrisos forçados ou juras apaixonadas, mas de uma convivência onde cada um reconhece o valor do outro. Na China antiga, o respeito dentro de qualquer relação, inclusive entre amantes, era tão importante quanto respirar. E não era só uma formalidade, não. Era o cimento da estrutura social. Antes de 2 jovens começarem a trocar bilhetes perfumados ou jurar amor debaixo da ameixeira, havia toda uma série de gestos sutis que indicavam consideração. Ceder, a vez na passagem, manter o tom de voz respeitoso, compartilhar chá com o convidado primeiro. Pequenos detalhes que hoje em dia a gente chamaria de etiqueta, mas que naquela época decidiam se a relação avançaria ou se acabava antes de começar. Confúcio afirmava que o respeito é o solo onde qualquer emoção pode brotar. Sem ele, até a flor mais bonita murcha em poucas estações. Bonito, né? E prático. Ele via o amor como consequência natural de relações pautadas pela gentileza e pela reciprocidade, não como um raio que cai na cabeça de 2 desavisados. Fato histórico interessante. Entre os séculos VII e V a.C., havia um costume curioso chamado primeira saudação. Quando 2 jovens demonstravam interesse mútuo, eles não partiam logo para encontros apaixonados. Primeiro, passavam 3 dias se saudando formalmente sempre que se cruzassem na aldeia, sem sorrisos largos ou intimidades. Era uma forma de demonstrar respeito e paciência. Só depois disso é que vinham as conversas mais pessoais, sobre o clima, a colheita ou, sei lá, o preço do arroz.
E a curiosidade excêntrica acredita que havia um livro inteiro dedicado apenas a orientar gestos respeitosos entre pretendentes. Chamava-se O Tratado dos Primeiros Passos. Entre as pérolas desse manual havia recomendações, como nunca observe diretamente os pés do pretendente durante uma conversa e evite coçar a orelha enquanto o outro estiver falando. Isso mesmo, um código de conduta amorosa digno de manual de etiqueta de revista de consultório. Como sempre, se você perguntar a 3 historiadores sobre isso, vai ouvir 4 versões. Tem quem defenda que esse tratado jamais existiu e que as regras eram transmitidas oralmente, como conselhos de avó. Outros juram por documentos fragmentados encontrados em antigos arquivos de templos. E claro, há os que garantem que boa parte dessas regras foi inventada séculos depois só para encher linguiça nos registros oficiais. E para não faltar uma piada leve. Certa vez, um mestre idoso teria dito ao ver 2 jovens se cumprimentando por 3 dias seguidos sem trocarem palavra: se continuarem assim, o casamento deles vai durar mais do que a Muralha Norte. No próximo trecho, vamos conversar sobre as famosas cartas de amor e os bilhetes poéticos que circulavam clandestinamente, driblando censores, pais e até monges rabugentos. Confúcio tinha opiniões bem divertidas sobre isso. Se havia uma forma de o amor sobreviver à rigidez da moralidade antiga, era pela pena e pelo papel. Bilhetes, poemas e mensagens codificadas cruzavam aldeias, templos e muralhas como pequenas fagulhas de rebeldia. E claro, Confúcio, o homem dos bons costumes, tinha suas opiniões sobre isso, bem mais flexíveis do que você imagina. Antes de qualquer declaração pública ou pedido formal aos pais, muitos jovens da época recorriam a cartas secretas. Escritas em seda, bambu fino ou papel artesanal, essas mensagens misturavam elogios, metáforas da natureza e, às vezes, piadinhas discretas. Um rapaz poderia, por exemplo, comparar os olhos da moça a 2 luas escondidas na bruma da manhã. E ela responder com um "que sua colheita seja sempre abundante", o que para os íntimos queria dizer "gostei de você também". Confúcio não era contra esses gestos. Na verdade, ele os considerava necessários quando feitos com respeito e honestidade. Dizia que as palavras sussurradas carregam mais peso que as gritadas. Ou seja, mais vale um bilhete sincero que 1000 declarações teatrais. Fato histórico curioso. Durante a dinastia Zhou, os jovens usavam flores específicas para sinalizar interesse amoroso. Se alguém recebesse um ramo de flor de ameixeira enrolado em tecido azul, significava "quero saber mais sobre você". Se viesse com um nó no caule, era um "já te considero além do aceitável". Poético e prático. E a curiosidade excêntrica da vez. Em algumas aldeias existia o mensageiro da lua. Era um sujeito contratado, ou um amigo de confiança, encarregado de levar bilhetes entre pretendentes sem levantar suspeitas. Como prêmio, ganhava refeições ou garrafas de vinho doce. Dizem que certa vez, um desses mensageiros, bêbado, de tanto pagamento em vinho, trocou os bilhetes de 2 casais. O resultado, 2 bodas antecipadas e 2 famílias em guerra. Anos depois, quando tudo se acalmou, esse caso virou peça de teatro popular. Porque, claro, drama alheio sempre vira entretenimento. Agora, se você perguntar a 3 estudiosos sobre os tais mensageiros da lua, vai ouvir 4 histórias diferentes. Alguns garantem que eram figuras respeitadíssimas, outros os tratam como simples fofoqueiros disfarçados. E há quem defenda que boa parte dessa prática é lenda inventada pelos contadores de histórias para animar as noites de inverno. E para não perder o ritmo, lá vai uma. Um ancião confucionista, ao descobrir um bilhete apaixonado escondido no jardim, teria dito: "Se ao menos ele escrevesse com caligrafia decente, eu até permitiria o namoro".
No próximo bloco, vamos falar sobre como Confúcio enxergava os casamentos arranjados e o delicado equilíbrio entre dever familiar e desejo pessoal. Um tema tão polêmico quanto atual, diga-se de passagem. Se casar era um acordo estratégico, manter esse casamento vivo era quase um jogo de sobrevivência. E aqui, Confúcio tinha algumas ideias que fariam qualquer terapeuta de casal moderno levantar uma sobrancelha. Segundo ele, a base para um relacionamento duradouro não era a paixão ardente nem a compatibilidade astrológica, mas sim o respeito mútuo e a cortesia diária. Trate o outro como gostaria de ser tratado, mesmo quando ele te irritar mais que mosquito em noite quente. Para Confúcio, pequenos gestos eram a chave. Ele aconselhava que casais cultivassem o hábito de presentear um ao outro com pequenos agrados. Mas não pense em joias ou carruagens. Naquela época, uma fruta fresca ou um poema declamado no jardim já fazia a pessoa se derreter. Segundo seus escritos, um bom marido deveria saber quando se calar e uma boa esposa quando rir de uma piada ruim, e vice-versa. Fato histórico da vez. Em tempos antigos, não havia data comemorativa para casais, tipo Dia dos Namorados. Mas alguns registros indicam que famílias promoviam festivais sazonais, onde os casais participavam de jogos, desafios e cantorias. Era a oportunidade perfeita para testar quem conseguia rimar melhor ou quem era mestre no jogo de lançar argolas em galhos. Quem perdia, pagava prenda. Agora, uma curiosidade insana. Acreditava-se que certos animais davam sorte para os casais. Um dos favoritos, gansos. Sim, gansos, porque essas criaturas formavam pares para a vida inteira e eram vistas como símbolo de fidelidade. Era comum presentear os noivos com miniaturas de gansos de madeira ou até levar um ganso vivo na cerimônia. Imagina o caos se o bicho resolvesse voar em plena festa. E, como sempre, os estudiosos discordam. Alguns alegam que esses rituais de fortalecimento dos laços conjugais eram mais lenda do que prática comum, enquanto outros defendem que tais tradições eram levadas tão a sério quanto os negócios de Estado. E, claro, tem os que acham tudo isso pura invenção romântica de séculos posteriores, tentando pintar uma era que, de encantadora, tinha pouco. Só para relaxar. Imagina você, apaixonado, tendo que fazer um poema decente em público para provar seu amor. Se isso te dá calafrios, saiba que no século VI era isso, ou ficar conhecido como o sem talento do vilarejo. A sorte é que, hoje, basta um emoji de coração. Na próxima e última sessão, vamos descobrir qual conselho de Confúcio atravessou séculos e segue surpreendentemente atual, mesmo em tempos de aplicativos de paquera e bloqueio em redes sociais. Você vai se surpreender. E aqui chegamos. O conselho que Confúcio deixou e que sobreviveu não só às dinastias, guerras e revoluções culturais, mas também à era digital dos relacionamentos descartáveis. Antes de buscar alguém que te faça feliz, aprenda a gostar de sua própria companhia. Parece simples, mas na época essa ideia era praticamente revolucionária. Enquanto o mundo pregava casamentos por conveniência, estratégias políticas e alianças familiares, Confúcio propunha que um indivíduo deveria, antes de tudo, encontrar harmonia dentro de si. Que graça teria dividir a vida com alguém se você mesmo não suportava seus próprios pensamentos em silêncio? Ele acreditava que a solitude não era um fardo, mas uma bênção. Que os momentos a sós permitiam ao homem ou à mulher ouvir seus pensamentos mais profundos, planejar, sonhar e, principalmente, entender o que realmente esperavam de outra pessoa. Sem isso, dizia ele, qualquer relacionamento estaria condenado à frustração mútua, fato histórico da vez. Durante a dinastia Zhou, era comum que jovens solteiros passassem períodos isolados antes de se casarem. Um retiro espiritual,
para refletirem sobre suas responsabilidades futuras. Só voltavam para a civilização quando se declarassem prontos. Imagina isso hoje em dia. Ninguém namoraria antes dos 30. Curiosidade maluca. Em algumas regiões da China antiga, acreditava-se que pessoas muito solitárias, que conversavam sozinhas, em voz alta, eram possuídas por espíritos falantes. Alguns eram consultados como oráculos populares, ou seja, se na sua infância você falava sozinho brincando, em outra época podia ter virado conselheiro do rei. E claro, debate acadêmico na área. Estudiosos modernos se dividem entre os que acreditam que esse conselho foi de fato escrito por Confúcio e os que juram que isso foi atribuição posterior, criada pelos seus discípulos, para suavizar a imagem do mestre, tornando-o mais fofo aos olhos das gerações seguintes. Alguns dizem que o conselho existia, mas num tom bem mais ríspido. Tipo, antes de incomodar outro com suas chatices, lide com elas você mesmo. Para encerrar leve, pensa bem. Se você consegue passar uma noite consigo mesmo sem brigar, tá pronto para dividir a vida com qualquer um. Porque, sejamos honestos, a gente é meio insuportável de vez em quando. E com isso, você se despede dessa viagem pelo lado amoroso e, por vezes, completamente insano da sabedoria confuciana. Agora, respira fundo. O som ao seu redor diminui. E tudo que resta é esse espaço calmo entre as palavras. Cada história, cada conselho, cada curiosidade esquisita que atravessou os séculos chegou até você essa noite. E não porque precisavam de ouvidos, mas porque de alguma forma essas vozes antigas ainda ecoam em nós. No silêncio do quarto, no pensamento antes de dormir, você pode não lembrar de todos os nomes, datas ou rituais estranhos, mas vai lembrar daquela sensação boa de imaginar uma época onde um ganso podia ser presente de casamento e em que, no fundo, os dilemas eram os mesmos. Amor, solidão, medo de fazer papel de bobo e a busca eterna por alguém que ria das suas piadas. Mesmo quando elas não têm graça, o importante é que, antes de tudo, você chegou até aqui. Separou um tempo só para você. Para ouvir uma história sem pressa, sem cobrança, só pelo prazer de imaginar e aprender. Esse é um privilégio raro num mundo que corre tanto. Seja qual for a bagunça que tenha ficado do lado de fora dessa porta, ela pode esperar. Agora sua mente já desacelerou, os olhos talvez estejam pesados e a respiração... essa já encontrou um ritmo mais leve. A noite é toda sua. E não importa se amanhã o despertador toca cedo ou se o vizinho resolver ligar a furadeira às 7 da manhã. Esse momento é intocável. Um presente antigo, embrulhado em palavras. Então apague as luzes, sinta o silêncio ao redor e permita que só a minha voz guie sua mente daqui para frente. Que seus sonhos sejam leves, divertidos e, quem sabe, estrelados por algum sábio chinês de sobrancelhas enormes e frases enigmáticas. Ou por um ganso casamenteiro, vai saber. Chegamos ao final de mais uma história extraordinária. Peço com carinho que você considere se inscrever no canal para ajudar no nosso crescimento, deixar o seu like e clicar no sininho para que você possa ser informado de novos vídeos do canal. No mais, te desejo uma noite abençoada e de ótimos sonhos. Gratidão por assistir até o final. Deus te abençoe. Até a próxima história para boi dormir.